família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas. O programa de hoje pode ser classificado como especial, não só pela vitória em Recife, não só porque saímos da zona de rebaixamento, mas por causa desse cara aqui. Wilson. Seu Wilson, para quem quiser, pode a partir de agora chamá-lo de São Wilson. Marcelo Carneiro e Ricardo Honório, que jogo, que vitória. Há muito tempo que eu não via um Curitiba desse jeito, há muito tempo que eu não via um futebol desse jeito, sem se entusiasmar muito com o time, que a gente sabe que tem lá as suas limitações, mas foi uma saída do sufoco, né? Foi, até escrever que nas defesas de Wilson e nas bolas paradas do Thiago Carleto, o Curitiba ressurgiu das cinzas e está mais vivo do que nunca, hein? Reacendeu a esperança da permanência na primeira divisão ano que vem, né? Da série que a gente tinha falado dos 4 jogos, esse era o mais difícil, né? Porque era fora contra um concorrente direto, né? Eu ainda achava que não era o jogo o Honório falou fundamental, né? Mas pelo que até que você comentou antes do início do programa, o fato é que essa vitória vai dar uma moral muito grande para o peso time, psicológico, né? Você via não só pelo empenho deles durante o jogo, mas pela comemoração depois da partida, pela entrevista do Marcelo Oliveira no pós-jogo. Você via um novo Curitiba, o semblante era melhor do que aquele contra o Cruzeiro, do que foi contra o Vasco. A gente estava precisando disso, né? Eu acho que a vitória, se fosse por 1-0 a vitória ontem, um jogo normal assim, não estaria toda essa euforia que e a gente estaria na zona de rebaixamento ainda, por causa do saldo de gols. Gols marcados. Gols marcados, O Curitiba ficaria atrás da Ponte Aliás, Preta. por falar nisso, na coletiva, o Marcelo Oliveira lembrou uma máxima que a gente lembra sempre aqui, tem lembrado nas últimas rodadas, que é a sorte, que parece que resolveu sorrir pelos lados do alto da glória, né? Contra o Cruzeiro, aquele gol contra o Vasco, aquela bola que bate no zagueiro e desvia e entra. E nesse jogo eu acho que esse o programa inteiro falando. Eu acho que esse jogo não foi nem a sorte, eu acho que foi a eficiência. Foi a vontade, né? Principalmente do Wilson, né? Que salvou o time quando. O Wilson é um caso à parte. O time mais precisou. Ontem o cara estava lá, provou que é um grande goleiro. E ele merece, né? Mais do que ninguém, o cara merece. O grande ídolo do Curitiba hoje é o Wilson. Quando você fala em destaque na partida de qualquer partida do Curitiba nesse brasileiro, você elege um ou dois, mas tem um terceiro sempre, que é o Wilson, que faz que faz duas defesas. Agora, contra o Sport, ele foi além disso, né? Porque para não falar do primeiro pênalti, para falar só do segundo, foi determinante aquela defesa, porque ali seria um 4-2 do Sport. E aí praticamente encerraria as pretensões do Curitiba. E o fato ainda dele ter defendido o rebote torna a defesa ainda mais impressionante. Esses dias eu estava vendo na internet um vídeo daqueles, as 10 defesas mais espetaculares da história e tal. Tinham várias defesas que eram assim, né? O goleiro defendendo, daí o goleiro já saiu de cena, o atacante vai pegar o rebote e vai fazer o goleiro ressurge e pega a bola. Muito parecida com as que o Wilson fez, com a defesa do Wilson. Foi assim, sensacional mesmo. Eu acho que todo torcedor do Curitiba hoje está eufórico. É para ir para a história. A minha sensação depois do jogo foi assim praticamente de uma decisão de campeonato, assim. E a gente está tão por baixo, né? Foi uma recuperação tão grande, assim, da autoestima, né? E desta forma, com esse empenho, não só do Wilson, né? Pela categoria, o time todo. A vitória de ontem teve um simbolismo muito grande, né? Porque tirou o time da zona de rebaixamento. Foi uma vitória de virada sofrida, com 2 pênaltis defendidos, fora de casa, contra um adversário direto. Mas o interessante, além de tudo isso, foi que no programa passado eu já falava que seria muito difícil, mesmo com a vitória, que o Curitiba saísse da zona de rebaixamento. Só que o Vitória não ganhou, o Avaí não ganhou, e nós conseguimos fazer 4 gols em cima do Sport, né? Que deixa a gente com um gol pró a mais acima da Ponte Preta. O saldo então deu tudo certo.
deu tudo. Aí a gente volta à questão, que a sorte voltou a sorrir. Da sorte, pois é. O que eu ia dizer em relação a essa partida não é nem só sobre a partida, mas no contexto da rodada, né? Tudo foi favorável, tudo nos ajudou, mesmo a vitória da Ponte Preta sobre o Corinthians, se você olhar por um outro ângulo, como um comentarista nosso, o Admir, lembrou muito bem, ele disse, tudo bem, a Ponte não deveria ganhar, seria melhor, sem dúvida, mas vendo por um outro lado essa história, o Curitiba já pegou as encrencas, os ossos, né, todos desse campeonato. Agora a gente está decidindo ali. E os outros pegam. Corinthians, que não pode mais perder, perdeu agora, e o discurso pós-partida contra a Ponte Preta era esse. Agora perdemos essa, não dá mais para perder. Porque se o Palmeiras, a gente está gravando o programa antes do fechamento da rodada, né, de Palmeiras e Cruzeiro, que é hoje à noite, se o Palmeiras vencer, joga o clássico já na sequência com o Corinthians. Para então, empatar, né? Viu, Sérgio, mas sobre o jogo de ontem, até algumas pessoas questionaram a escalação do Iago como titular. Eu vi da seguinte forma. O Iago foi muito mal, né? Foi mal, mas a ideia qual era? E a ideia do Marcelo Oliveira foi inteligente. O Sport tem uma jogada muito forte pelo lado esquerdo, com o Mena, que é o lateral da seleção chilena, junto com o Rogério, que é um atacante de velocidade. Então, para não deixar o Léo sozinho na marcação ali, ele colocou o Iago Dias justamente para fechar esse corredor. A mesma coisa ele fez pelo lado esquerdo com o Rildo, junto com o Thiago Carleto, porque também o Sport ataca muito pelo lado direito com o Samuel Xavier e o Oswaldo. Acontece que tanto o Léo quanto o Iago Dias foram muito mal. Foram os piores jogadores do Coritiba na partida. Isso explica também a entrada do Jetterson no intervalo, porque a ideia do Marcelo Oliveira continuava sendo a mesma, fechar o seu lado direito da defesa e sair em contra-ataque com velocidade. O problema é que o contra-ataque do Coritiba hoje é um dos mais lentos do futebol brasileiro, né? E outro ponto negativo que eu vi na partida foi a marcação do lado esquerdo. O Thiago Carleto defensivamente foi muito mal na partida. É óbvio que isso não vai... Foi por ali o caminho do Sport. É óbvio que isso não apaga a grande importância que ele teve na vitória, com suas 3 cobranças de bola parada que resultaram em gols. E hoje, se nos outros anos... jogada, né? Se nos outros anos a gente sempre teve um centroavante contratado no meio do campeonato, que salvou o Coritiba da segunda divisão, o fato novo que nós temos esse ano são 2. O Wilson e suas grandes defesas. Você falou isso na coluna. E o Thiago Carleto com suas bolas paradas. O Coritiba encontrou 2 fatores... Dentro de casa mesmo. Dentro de casa, trazer... 2 fatores que têm sido fundamentais aí para o time que nessas últimas 3 rodadas, pegando adversários complicados, que foram Cruzeiro, Vasco e Sport, conquistasse 7 dos 9 pontos possíveis. Então, o Coritiba é outro hoje. É óbvio que a situação ainda é muito difícil. Bem complicada. O time não pode afrouxar, tem que seguir. A gente tem que continuar ganhando em casa, né? Até a gente estava comentando no último programa das 4 rodadas decisivas, né? Sim. E a gente comentava que teria que ganhar as 2 em casa e pelo menos 2 empates ou uma vitória. A vitória já veio no primeiro. A projeção eram 8 pontos, né? Exatamente. Se a gente ganhar em casa, agora vamos ter... Não, a gente ia falar no mínimo 8 pontos. Agora sim, essas 2 partidas em casa contra Avaí e Ponte Preta não é vitória. Não tem a importância continua. O jogo com o Fluminense, eu estou achando, e até vi um pouco da Sul-Americana ainda. Não, porque o Fluminense deve cair na quarta-feira agora para o Flamengo, né? A segunda partida é quarta-feira agora. Mas o Fluminense está muito mal também. Então, o time apático dentro de campo. O Gustavo Scarpa, que é o principal jogador do time, o Fluminense também não escapou ainda, né? Está com problema com a torcida. Então, o Coritiba pode aprontar uma surpresa no Maracanã. Eu estou bem confiante. Eu acho que o time está com um espírito novo. O Marcelo Oliveira, a gente tem coisas que a gente não percebe diretamente, mas se vê que ele afastou jogadores como o Anderson, por exemplo. A erva daninha, né? Tá lá, o cara tá afastado. Nem ontem, que o Coritiba não tinha o Bauioha, né? Faltava a opção de meia cancha, o cara não foi para Recife. Então, assim, eu acho que o Coritiba está no caminho firme para escapar do rebaixamento
e jogar a bomba para Vitória, Ponte Preta, Avaí e o Atlético Goianiense, que para mim continuam sendo os times ainda mais próximos da queda para a segunda divisão. Além dessa menção honrosa que merece o Wilson, né, por tudo que fez, me chamou muito a atenção na partida contra o Sport o trabalho do Jonas. Muito bem. Destruindo e tentando participar, errou pouco passe, e ele errava muito, ele estava errando demais, né? Foi coroado com aquele oportunismo ali. E aí foi muito gol, atento, né? Na jogada, isso foi importante. Pois é. Porque dá para ver no lance, né, que todos os outros jogadores, principalmente os do Sport, ficam ali bobeando, né? Porque a tendência é o zagueiro chegar numa bola dessa, né? Já cercando o goleiro, sim, né? Você tem um lance aí, a gente pode até comentar em cima dele. Tem os gols aqui. Vamos ver os gols do Coritiba. Olha a cobrança do Caleto, ó. Isso é jogada ensaiada. Não é jogada ensaiada. E o Wellington é um bom cabeceador. Né? Apareceu oportunista, é o terceiro gol dele nesse Campeonato Brasileiro. E logo aos 5 minutos, né, já foi... O Magrão tinha feito. E aí vale ressaltar o oportunismo do Henrique Almeida, que não desistiu da jogada, colocou o pé. Se você reparar, o zagueiro do Sport chuta, ele estica o pé e consegue fazer o gol lá. Dá uma desviadinha, né? Isso aí é raça, isso é vontade de ganhar. Quero acertar, né? Aí é o lance do pênalti, do segundo pênalti. Do segundo pênalti. Aliás, esses dois pênaltis, né? Esse daí eu até achei que com um pouco de boa vontade você... Daria para dar, né? Você dá. Agora o primeiro é um absurdo. O primeiro é um absurdo, né? Não foi. Agora, a defesa espetacular, o Wilson. O Diego Souza bate forte com a direita e a bola volta na esquerda. Né? Ele não tem esquerda, é para subir no ônibus. E aí o Wilson conseguiu fazer uma ele imaginou o gol vazio também. Olha, pessoal, agora eu vou só colocar para dentro. Mas é que a bola veio na esquerda. E veio meio de altura. Se vem na direita, ele provavelmente faria o gol. Mas impressionante. A defesa do Wilson espetacular. A paulada do Caleto, o oportunismo do Jonas. O Magrão bateu roupa aí, né? E o Jonas muito atento na jogada. E aí vamos falar da qualidade do Keirson na ajeitada de bola para o Ian Sassi, né? Aquilo lá foi um outro comentarista do site também que lembrou muito bem, acho que foi o Maurício. Se é um cabeça de bagre desse lance aí... O cara ia tentar dominar para entrar na área, né? Vai tentar fazer um giro na entrada da área. E o Ian Sassi bateu certinho, né? Deu tudo certo. Bola rasteira, deu tudo certo. Era uma vitória que realmente tinha que acontecer. Ele fez o levantamento ali, né? Olha, ele bateu entre 3 zagueiros ainda, hein? Ele estava bem marcado. Se é um cabeça de bagre no lugar do Keirson ali, se é um cara que tem pouca intimidade com a bola, o cara mata tentando ajeitar a bola para ele mesmo bater. Não teria esse reflexo de já passar com o peito, né? Enfim. Nós temos aí então o Carleto também, que foi o outro grande destaque, né? Ofensivamente muito Ofensivamente, importante. Que eu ia ponderar. Ele funciona muito bem apoiando o ataque, ele ajuda muito na frente, mas esse lado esquerdo aí precisa ser corrigido na marcação. Né? Você sabe que, só um dado curioso aí, dos 15 gols marcados pelo Coritiba na era do Marcelo Oliveira, 10 gols foram de bola parada, né? Um número significativo e que... Isso você acha que é sorte ou é treino? Marcelo, sorte eu acho que nesse tipo de jogada não existe. Eu acho que soma-se o fato da qualidade do jogador. O Calheta tem uma ótima qualidade na bola parada, mas faz fruto que a gente não tem alguém bom na bola parada, né? Mas é fruto de treinamento também. Essa jogada do L é treinamento, né? O zagueiro subindo praticamente no primeiro pau ali para cabecear. Isso aí é treinamento. O fato do Jonas ser oportunista na cobrança de falta ali, mostra que isso é treinamento, mostra o cara atento. Não, eu vou... Atento, com vontade. Eu vou ficar esperto porque eu sei que ele bate bem na bola e eu vou... Então, eu acho que... Exatamente. Agora, Sérgio, sobre o lado defensivo do Coritiba, a gente também não pode exigir demais, né? A gente já tem um cara que está nos dando vitórias aí com sua bola parada. Querer que o cara seja um primor na marcação também é demais, né? A marcação tem que partir do meio de campo, né? Tem que ser a marcação dos volantes ali. E ontem naquele gol do Sport, no gol da virada do Sport, do Diego Souza, o Carleto
foi driblado facilmente pelo Osvaldo, até deu as costas para a bola, mas a cobertura também falhou. O Alan Santos na cobertura falhou também. Aí o Wilson saiu, mas o Osvaldo, inteligente, tocou por cima e o Diego fez o gol. Mas, independente disso, o Curitiba é outro hoje. Teve gente aí que arriscou dizer que o Curitiba, depois do gol, recuou. Eu não acho que o Curitiba recuou. O Sport jogava em casa e precisava vencer também. Por isso foi um jogo aberto, né? Por isso teve lá e cá. Tanto para o Sport como para o Curitiba. 5 minutos, né? Não dá nem para dizer se recuou. Enfim, não, e o Curitiba dominou a partida completamente até os 15, 20 minutos. Tinha um domínio completo. Inclusive no meio de campo, coisa que me impressionou. Estamos... muito bem. O Thiago Real vai... O Alan Santos também, o Thiago Real, a gente vai uma menção honrosa também. É um jogador que tem sido importante nesses jogos aí. Tem ajudado bastante na falta de uma opção melhor. Ele tem quebrado o galho e tem feito sua parte. E o Alan Santos também. O Alan Santos é craque de bola. Do time do Curitiba ali da meia cancha, ele é o cabeça pensante, é um cara que sabe jogar. E aí aquela coisa, o Marcelo Oliveira falou isso na coletiva. Ele disse assim, vocês veem... conversando com a nossa imprensa, vocês veem com os olhos de quem mora em Curitiba, de quem trabalha em Curitiba, no Curitiba. Olhando essa partida profissionalmente, dando um puxão de orelha em todo mundo, né? Nós jogamos contra um esporte que jogava em casa, apoiado por sua torcida, precisando do resultado igualmente a nós. Por isso foi um jogo aberto, por isso nós jogamos lá e cá. O esporte tentando e nós também. Inclusive na minha coluna eu falei isso, o Werley, e isso me chamou muito a atenção no intervalo. Eu achei ousadia dele no intervalo do jogo dizer, não, nós viemos aqui para ganhar. Claro. Eu achei ousadia naquele momento, mas na situação que está o Curitiba não tem que ficar com medo de ir para cima do esporte em hipótese alguma, né? Tinha mais era que ir para cima mesmo e buscar o resultado e deu tudo certo, felizmente, né? Uma coisa que muita gente não percebe, só para encerrar esse bloco, né? É a qualidade individual do time do Sport. Se você pegar ali o meio campo, tem o Richelli, que é um jogador que é cogitado constantemente no Corinthians e no Palmeiras, um volante muito bom. Tem o Patrick, que veio do Goiás, chegou até a ser sondado ano passado para jogar no Curitiba, que o cara entrou muito bem na equipe de Sport também. E aí o quarteto de frente é Diego Souza, que é da seleção brasileira, o André, que fez gol por onde passou, um cara experiente, apesar da pouca idade, fez gol por onde passou, e tem 2 caras de ponta, o Rogério e o Osvaldo. O Rogério estava no São Paulo até o ano passado, e o Osvaldo jogou no Fluminense e no próprio São Paulo. Então são jogadores de qualidade. Não é um time de se jogar fora. São jogadores ali que eu gostaria de ver no Curitiba. O André, o Osvaldo, são jogadores que cairiam muito bem. O próprio Diego Souza cairia muito bem na nossa equipe. Diego Souza nem se fala, né? Então, só que se estivesse vestindo nossa camisa, que não errasse tanto pênalti assim, né? Já chega, esse ano a gente já teve erro suficiente, né? Agora é hora de acertar. Mas é um time, o Sport é um time de qualidade. Tá numa situação ruim no campeonato, tá. Mas individualmente tem bons jogadores ali. Mais alguma coisa sobre esse Curitiba e Sport? Não, né? Vamos pro próximo bloco. Vamos pro próximo bloco. Então vamos pro próximo bloco. A gente já volta, um instante só. A TV Coxanautas está de volta. Ainda pretendemos esgotar nesse segundo bloco Curitiba e Sport, evidentemente, até porque nós demos as nossas opiniões aqui sobre Curitiba e Sport, sobre o Wilson e tal, mas os nossos comentaristas também não param de opinar sobre o desempenho do nosso arqueiro. Eu diria o seguinte, se o Wilson foi destaque até aqui no campeonato, desde que chegou no Curitiba, né, a partir de agora ele está tendo um papel mais importante ainda. Ele se consagrou mesmo. Virou mito, né? Exatamente. Principalmente assim, eu vejo... sempre que eu imagino a torcida do Curitiba, eu imagino o pessoal mais jovem, né? Que o pessoal, mais jovem que nós. Mais jovem que a gente, né? A gente já é jovem, mas o pessoal mais jovem, que pegou uma fase muito sofrida, né? E eu me compadeço disso porque eu peguei uma fase muito sofrida do Curitiba quando eu era na minha adolescência, da década de 90. Então, realmente, o adolescente ele precisa dos seus... né, ídolos e vitórias e partidas marcantes, né? Exatamente. Daí eu separei 2 comentários, né? O primeiro mais direto do J. Garcia, que ele fala, bota essa na conta do Wilson, monstro.
Se tivéssemos mais 2 ou 3 jogadores com a raça e qualidade dele, não estaríamos nessa condição. O Wilson sempre chamou a responsabilidade para ele em tudo, né? Ele, inclusive, numa das minhas, acho que na penúltima coluna, eu exaltei exatamente este detalhe, que seria legal se o espírito do Wilson fosse incorporado pelos demais jogadores. Mas sabe que eu acho que está acontecendo. Agora sim. Esse jogo a gente precisava de um jogo convincente. Exatamente. Não só no sentido técnico, tático, mas convincente no sentido o grupo unido querendo tirar o coxo dessa situação. É só isso que a gente quer. Teve até uma coisa que ele falou, achei interessante, que ele se acha na melhor fase da carreira dele, e que a identificação que ele tem com o Curitiba ele não teve nos outros clubes que ele trabalhou. Ele veio no Vitória, né? Ele foi revelado no Flamengo, né? Chegou a jogar, se não me engano, com o Júlio César, o goleiro que foi da seleção brasileira. Do Flamengo ele jogou ainda no Figueirense e no Vitória da Bahia. E no Vitória da Bahia ele veio. Mas ele chegou a ser titular nesses times? No Vitória e no Figueirense, sim. No Flamengo não chegou. O goleiro é uma posição ingrata, né? Ele não chegou muito. Pode ser o segundo melhor do elenco. Você vai ser reserva. Mas no Figueirense e no Vitória ele teve boas passagens também. Mas eu acho que não se compara. Ele não chegou muito bem recomendado, né? Quando ele chegou no Curitiba, naquela época do Vaná. Não foi assim, porque a gente estava mal acostumado com o Vanderlei, né? Exatamente. A gente queria um goleiro à altura do Vanderlei. Sempre uma sequência e temos de um melhor ainda. Bons, né? O Coxa sempre teve goleiros muito bons. E a tradição do Curitiba no gol é muito grande. A torcida estava ressabiada com aquela perda do campeonato paranaense para o Operário de Ponta Grossa, onde o Vaná foi mal. E depois o Bruno, que veio do Criciúma, não deu conta do recado. E aí chegou o Wilson, na metade do Campeonato Brasileiro, assumiu a titularidade. E hoje, para mim, e eu acredito que para 90% da torcida do Curitiba, se não gerar 100%, é o grande ídolo do Curitiba hoje, é o Wilson. Até o outro comentário que eu separei, um pouquinho mais completo, né? Ele fala que o Wilson, pela dedicação dele, vontade de ganhar, lembra grandes jogadores de décadas passadas. E daí ele fala sobre o amor à camisa, né? Que não é só você beijar o escudo na hora do gol, mas realmente vestir a camisa do clube, né? O Curitiba teve, como disse você, né? Comentário do Alvir. Até comentou da tua coluna ali, o Ricardo foi muito feliz classificá-la como um fato novo, foi isso que você comentou no programa aqui também, né? O fato novo Curitiba, que já era velho, né? Curitiba teve sempre grandes goleiros. Teve um outro comentarista do site que falou, que lembrou a época do Rafael Camarota. Eu lembrei um pouco antes disso, quer dizer, bem antes disso, na época que o Curitiba, na década de 60, 70, que o Curitiba tinha o Célio, tinha o Joel Mendes, depois veio o Jairo, enfim, uma tradição mesmo no gol, né? Nos idos de 50, sei lá, acho que 40, alguém aí pode me ajudar. Essa época eu não peguei, do Reis, né? O famoso Rei, né? Eu não peguei também. Famoso goleiro. Se você não pegou, se você não pegou, quem dirá eu, né, pois cara? Então tá bom. Enfim, é isso aí. Eu acho, e tem um outro comentarista e que compactou da mesma ideia. Eu acho que o Wilson já está no ponto assim, de colocar uma estátua do lado da estátua do Krieger. Se continuar nessa toada aí, a gente vai chegar nesse ponto. Esse campeonato... Só falta títulos, né? Você vê como o Curitiba é um time até certo ponto inexpressivo no cenário nacional. Esse campeonato que o Wilson vem fazendo, ele não deve nada ao próprio Cássio, que vem sendo convocado para a seleção brasileira. Ele vem fazendo um campeonato espetacular. É um dos 3 melhores goleiros do futebol brasileiro hoje. Sem exagero, sem paixão. Isso não é exagero. Mas você não vê a imprensa cogitar uma convocação dele. Um fato que a gente viu muito na semana passada, e que com razão, foi a defesa que o Marcelo Groi do Grêmio fez contra o Barcelona do Equador, que foi uma defesaça. Só que essas defesas, principalmente do segundo pênalti e o rebote, não fica atrás também. Não fica. Só que a crônica não divulga, né? Não, eu estava até comentando, antes da gente começar a gravar, eu cheguei aí, estava falando com o Renato, né, o nosso chefe, que está inclusive preparando aí que está fazendo muito barulho hoje. Estou sentindo o cheirinho já, ele está preparando aí o evento dele. E a gente estava comentando sobre a projeção nacional, né, do Curitiba. Se o Wilson tivesse num grande centro, ele com certeza já estaria cogitado para a seleção. Certamente. Né?
Agora nós temos encerrada esta página do nosso esse jogo, essa rodada do nosso campeonato, né? Porque cada jogo é um campeonato. Agora nós temos um campeonato no sábado que vem contra o Avaí, de pelo menos 90 a 100 minutos aí. Que projeção dá para fazer desse jogo? Vai ser uma complicação, né? Vai ser uma partida também igualmente inesquecível. O Avaí está na mesma situação que o Curitiba, perdeu o ponto em casa agora contra o Grêmio, vem mordendo baixo. É o time que, eu até acompanhei a partida contra o Grêmio, é um time que lutou demais, teve 2 ótimas chances para virar o jogo no final, não conseguiu, uma em razão da trave, ter impedido um belo gol do Maurinho, que chutou muito bem de fora da área. E a outra, o Paulo Vitor, o goleiro do Grêmio, fez uma bela defesa na cabeçada do Joel. O mesmo Joel que jogou aqui no Coritiba. Vai ser um jogo difícil, complicadíssimo, porque o Avaí vem para jogar o jogo da vida deles também. A torcida mais do que nunca vai precisar apoiar o Coritiba neste jogo. O Couto Pereira tem que estar lotado. O que vai pesar contra... tem a promoção de ingresso. O que vai pesar contra é o fato do jogo ser no meio de um feriado, num sábado às 9 horas da noite. Pois é. Mas a torcida do Coritiba tem que estar lá até para apoiar esse time que merece, pelo que apresentou na última partida. A grande dúvida que eu tenho é em relação ao time que o Marcelo Oliveira vai colocar em campo. Por que eu digo isso? Primeiro que o Henrique Almeida está fora, pelo 3º cartão amarelo. Volta o Kleber. Deve voltar o Kleber, que foi poupado contra o Sport. Tomara que esteja em condições físicas para esse jogo contra o Avaí. Se ele estiver, é a primeira opção que o Marcelo Oliveira tem. Se ele não estiver, tem o Keirson, que não sei se aguenta um jogo inteiro. Mas eu acho que o Kleber vai acabar entrando. Mas a grande dúvida da escalação para mim é o seguinte. O Iago foi muito mal nessa partida, pelo lado direito. Não acredito que o Marcelo Oliveira insista com ele novamente. O Jetterson é uma opção, mas também não sei se é uma opção melhor para um jogo dentro de casa. Então, qual a ideia do Marcelo Oliveira? Mantém o time com 3 atacantes. Ou então volta com um meia, que teriam 2 opções, o Longini e o Baujohan. O problema é que o Baujohan joga mais centralizado, não é um jogador para fazer o lado de campo. Então, a grande dúvida está nesse jogador que vai fazer ou o 4º homem do meio campo ou o 3º atacante. O Neto Berola pode ser uma opção também, mas está entregue ao departamento médico. Então fica aí a dúvida. O Marcelo Oliveira nunca gostou muito do Berola. É que o Berola, quando entra jogando, ele não rende, né? Ele é um jogador que rende mais quando entra no segundo tempo. Pode ser que o Marcelo Oliveira chame o Iago para uma conversa nessa semana. E acerte tente mudar aí o lado psicológico dele e dê mais uma chance para ele. O que não dá é para a gente esperar o mesmo Curitiba da partida contra o Sport, né? Vai ser uma situação diferente. Toda partida é uma situação diferente. Cada jogo é um jogo. A obrigação desse jogo é vitória, né? Tem gente já, os mais pessimistas dizem que o Curitiba, lembrando aquela frase acho que foi não sei se do Kleber Reis, do Erle, um zagueiro lá disse que era melhor jogar fora do que em casa, porque... não, foi o Alan Santos. Mas acho que depois de uma partida dessa, o clima vai ser outro. O clima vai ser outro. Precisa haver clima de decisão dentro de campo e de paciência na arquibancada. Se tiver que vaiar, espera o final do jogo, não bota pressão na saída, pelo amor de Deus. Você sabe, até estava pensando aqui, me veio na cabeça agora durante o programa, o Marcelo Oliveira não vai improvisar essa altura do campeonato, mas uma alternativa, se ele não quiser insistir com o Iago ou o próprio Jetterson, seria o Dodô mais avançado. Porque o Avaí não vai vir totalmente fechado aqui para enfrentar o Curitiba. Não, eles têm que tentar fazer mais ou menos o que o Curitiba fez lá em Recife. Então o Dodô é um cara rápido. Para explorar contra-ataque é uma ideia viável. Mas não acredito que o Marcelo Oliveira vai improvisar. Eu acho que hoje você tem 4 jogadores brigando por uma posição. Iago, Jetterson, Baujohan e o Longini. Para a torcida, o Baujohan seria a primeira opção. O problema são as condições físicas dele, né? A gente não sabe. Condições físicas e o espaço que ele ocupa dentro do gramado, exatamente. Então, fica aí por conta do Marcelo Oliveira achar a melhor opção para essa partida que vai ser muito difícil.
E tem mais uma semana, né, para preparar, enfim. Parece que o tempo tem jogado também a favor. Né? O Marcelo tem conseguido, embora muitos ainda não queiram admitir, mas ele tem conseguido acertar o time. Não foi por acaso que o Curitiba jogou o futebol que jogou lá em Recife. Isso é acerto. Tem que reconhecer. Que tem sorte. Assim como a gente critica quando a gente vê erros e tal, a gente tem que elogiar, não é que a gente vê os acertos. É nítido, apesar de todas as dificuldades que o time ainda demonstra dentro de campo, mas é nítida a evolução, né, Sérgio? Claro. O time conquistou 7 de 9 pontos. A vitória, e antes tinha conquistado 3 de 30. Então, assim... E está conquistando na hora certa contra adversários certos, né? Porque, então... Eu acho que a gente está no caminho para escapar disso. E a torcida é engraçada, né? Porque a gente vê um clima já totalmente diferente por causa de uma partida. Muda, né? Tudo, né? O resultado faz a gente ficar... A gente até torcedor, separei um comentário do Guilmar, ele falando, se o Marcelo Oliveira treinar com o K9, alemão, temos grande chance de golear o Avaí e respirar um pouco mais aliviado. Então a gente já está pensando em goleada. Aliás, o elenco do Curitiba é tão grande que eu esqueci do Ian Sassi. Ele pode ser uma opção para essa vaga do Iago também. Sim. Né? Não tinha lembrado do Ian Sassi. Pode ser uma opção. Ele está falando do Léo Santos ali, mas o Léo Santos está no time de aspirantes do Curitiba, que ontem... Esse ano não... Ontem perdeu para o Internacional, foi extremamente prejudicado pela arbitragem, que marcou um pênalti para o Inter que não existiu, deixou de dar um pênalti para o Curitiba, e ainda expulsou o Tomás Bastos depois de uma pressão muito forte do técnico do Internacional. Então o Léo Santos é um jogador que o Marcelo Oliveira provavelmente não conta mais. Sobre esse time, só mais uma coisa, Sérgio, sobre o time que jogou ontem com o Internacional, tem bons jogadores ali, viu? O Vitor Carvalho, eu repito, é um volante que no ano que vem tem todas as condições de ser titular do Curitiba. Esse muito bom jogador. O Sub-20. O Sub-20 é um volante muito bom. Ele jogou a final contra o Cruzeiro, né? Ele jogou a final um pouco mais... numa função um pouco mais diferente. Um pouco diferente, porque a função Sandro, dele ele é primeiro volante. Volante. Mas na final, como o Sandro Forner jogou com 3 zagueiros, ele atuou um pouquinho mais avançado. Não rendeu tanto como rende na posição dele de primeiro volante. Muito bom jogador. Esse, para mim, é o principal destaque desse time sub-20 do Curitiba. Antes até do que o Mosquito, o Índio, o Ruschel. Sim, para mim, sim. O Mosquito ontem, mais uma vez, apagado. O Júlio Rusch se movimentou bem, mas também não... E o Índio... O Índio depende de jogadores que coloquem ele na cara do gol, né? Na única chance boa que ele teve, ele cabeceou uma bola que ia para o gol, mas o zagueiro do Inter cortou com o braço e o juiz não deu o pênalti. O Henrique Almeida mais novo. O Henrique Almeida mais novo. Mal comparando, seria esse. Eu ainda acho que o grande destaque realmente é o Vitor Carvalho. Na semana passada a gente fez uma projeção aí de os 4 próximos encontros do Curitiba aí no Brasileiro. Começamos com o Sport, já nos surpreendemos positivamente, voltando já daquela nossa primeira projeção. A gente dividiu, na verdade, 4 jogos agora, e depois os outros 4 a gente faz um programa especial. Isso. Também, fazendo uma nova projeção para os últimos 4 jogos. Faltavam 8, agora faltam 7. Faltam 7. Dos 8, dos 4 últimos, um já foi, que é o Sport. Agora temos Avaí, a Ponte Preta, depois jogamos a próxima... Fluminense, Avaí, Fluminense e Ponte Preta. Avaí em casa, Fluminense. Enfim, fora, como é que estão essas projeções, nossa e dos nossos adversários diretos? A gente está dentro do que previa? Está no cronograma? Fugiu. Obedecendo o cronograma. Nós tínhamos dito que dos 2 jogos que o Curitiba faria fora de casa contra Vasco e Sport, traríamos 4 pontos. Tanto que está aqui Curitiba com 35 pontos na 31ª rodada. Então o nosso prognóstico tá dando resultado, tá certo. Só inverteu os 2 jogos, era para ser vitória no outro, empate nesse, empate, foi empate e acabou sendo melhor ainda, porque se considerar sim. que o Sport é um adversário direto, exatamente, foi muito melhor ter vencido o Sport. A nossa projeção vem batendo, Sérgio. E ela atualizada, os 4 últimos para nós continuam sendo Ponte Preta, Avaí, Vitória e Atlético Goianiense.
O Vitória complicou muito a sua vida no Campeonato Brasileiro com um empate ontem contra o Atlético Goianiense em casa. O Avaí também empatando com o Grêmio e o Sport mais ainda perdendo para o Coritiba. Mas nessa projeção... Desculpe, o Sport complicou um pouquinho, mas ainda está fora. Está fora. A Ponte Preta, que com a vitória sobre o Corinthians subiu um pouquinho. Para o final, já para o final. A Ponte Preta subiu um pouquinho sua projeção, ganhando do Corinthians, que era um resultado que a gente não contava, e vai lutar ali com o Sport pela última vaga para permanência na primeira divisão. Isso que a gente considera o Coritiba atingindo os 46 pontos e escapando da Mas agora já não naquela posição que você tinha dito inicialmente, porque o pessoal do meio ali tudo ganhou, né? Ganhou, exatamente. A Chapecoense tá com uma projeção maior, o próprio Bahia também está com uma projeção maior. Então a ideia do Coritiba, pelo que a gente está acompanhando, é ali, 14º, 15º lugar. E agora apostar então nessa partida, a alma de tudo contra o Avaí. Acho que é isso, né? Convocar a torcida para que apareça no Couto Pereira no sábado. Infelizmente, com o feriado atrapalhando, mas... vai ter promoção de ingresso, quem for com a camisa do Coxa vai pagar R$25. 25 Tem que ir com a camisa do Coritiba comprar. Aliás, como prometido, Coxa fora da zona de rebaixamento, estamos com a camisa. Estamos com a camisa do Coxa. Inclusive, essa de goleiro é uma homenagem ao Wilson. Verdade, é verdade. A gente devia ter observado isso, inclusive, no começo do programa, né? Os dois hoje com a camisa do Coritiba. E eu estava vindo de preto. Verde. O Sérgio está de verde. Mas é isso aí. Beleza. É isso então. Não esquecendo que a gente continua esperando as histórias de vocês nessa relação com o Curitiba. Cada um conta a sua história, um fato marcante, alguma coisa que tenha acontecido entre você e o Curitiba. Alguma coisa sobre o Curitiba. A gente espera no Fala Coxanautas. Ou por e-mail no coxanautas@coxanautas.com. E também curtam lá o YouTube do Coxanautas, se inscrevam lá, né? Isso. Dê uma curtida no Facebook do Coxanautas. A gente quer sempre ter essa interação com o torcedor para que a gente possa melhorar o nosso programa. É preciso, com educação sempre. Nos vemos numa próxima edição e esperamos que com uma grande vitória. Um abraço, até lá.